Queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Hoje quero convidá-los e convidá-las para que nós possamos fazer algumas reflexões a respeito da prece intercessória. Todos sabemos que é a prece que nós formulamos pelos outros e que eles formulam por nós. E quando nós estudamos, à luz da doutrina espírita, as perspectivas da prece, os espíritos nos ensinaram que a prece, na lei de adoração, tem três aspectos: o louvor, o agradecimento e a súplica. E quando o Divino Mestre Jesus asseverou que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiara se perderia, nós temos a certeza absoluta que nenhum de nós, e seja quem quer que seja, vai se perder. E ainda que se encontre mergulhado nas trevas da ignorância, entregando-se inerme ao mal, o Senhor jamais vai deixar de amar aquele filho, aquela filha que se encontra em angústias e aflições. Em o livro Os Mensageiros, o espírito de André Luiz nos traz alguns relatos muito interessantes a respeito da ação da providência divina. E no capítulo Os que Dormem, ele narra que ele estava participando de algumas atividades numa instituição do umbral chamada Campo da Paz. O Campo da Paz é uma das muitas organizações dos espíritos superiores que atendem aos irmãos nossos que se encontram neste período da erraticidade, passando por experiências que são verdadeiros reflexos de como viviam enquanto espíritos encarnados. E ele elencou que, naquele dia especificamente, eles iriam participar de um trabalho de prece intercessória pelos espíritos que dormem. Muitos irmãos nossos, muitas irmãs nossas, após a desencarnação, continuam dormindo. Ficam dormindo por muito tempo no plano espiritual. Mas os amigos espirituais, que em nome de Jesus atendem todos nós, recolhem esses espíritos e os levam para essas organizações dos espíritos benevolentes. E ele conta que, acompanhado pelo seu mentor Aniceto, pelo seu amigo de estudos Vicente, e sob a coordenação do espírito de Alfredo, que era coadjuvado nesta tarefa por Ismalha, assim a princípio nós entendemos, foram até os pavilhões onde estavam abrigados esses espíritos adormecidos. E ele narra que, quando viu aqueles pavilhões numa área que se estendia por cerca de 3 quilômetros e que a luz, sem que ele pudesse explicar, estava muito branda, ele, ao adentrar com aqueles amigos e amigas de tarefas edificantes em um dos pavilhões, ele surpreendeu-se quando as luzes foram acesas e teve um susto, pois ele conta que centenas e centenas de leitos rentes ao chão encontravam-se verdadeiras múmias. Era assim que ele descreveu, como se encontravam esses espíritos, múmias. Entidades desencarnadas que estavam dormindo, a sua grande maioria com os olhos abertos, estampando feições de horror à morte, poucos adormecidos serenamente. Ismalha, aquela que eu disse que estaria coadjuvando Alfredo, na verdade, aqueles amigos espirituais é que estavam contribuindo com ela, porque ela descera de uma esfera superior para poder interceder por aqueles irmãos que estavam ali
adormecidos. Então, nós iremos fazer aqui uma análise de alguns trechos desta prece que Ismália, um espírito superior, fizera por esses nossos irmãos adormecidos. Ela começou louvando o Senhor. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Este pedido partiu de um espírito que, pela sua elevação espiritual, estava usando da sua verdadeira sinceridade, da sua fé robusta e verdadeira. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Então estes espíritos estavam dormindo, não como nós dizemos no senso comum, sono dos justos. Não. Eles estavam ali adormecidos porque quando encarnados eram negadores. Eles negavam a vida após a morte. Eles se permitiam a predominância dos impulsos inferiores. Eles se entregavam às irresponsabilidades, às inconsequências, enfim, dominados pela ignorância. E estes espíritos que não acreditavam em Deus, que não acreditavam nos valores morais, e que, viciosos, herdeiros deles mesmos, negligenciaram o cumprimento dos seus deveres. Então agora estavam ali, imersos em suas consciências, sofrendo os reflexos deles próprios. E aí disse Ismália: acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. E ela continuou pedindo por esses nossos irmãos, chamando-os de vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Vejamos que Ismália está ali intercedendo ao Senhor por aqueles irmãos e irmãs adormecidos. E aí aqueles que duvidam que essa prece possa ser ouvida pelo Senhor, reveja a sua fé, porque não fica uma prece endereçada a Deus sem resposta. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Vamos fazer aqui um parêntese. André Luiz disse que uma daquelas entidades que estava ali dormindo, ele teve a permissão de auscultá-la, de fazer uma leitura mental daquele espírito de mulher. Então ele concentrou-se na mente daquela entidade e começou a perceber imagens dela diante de um homem ajoelhado que falava assim: Ana, não me mates, não me mates, eu sou o pai. E ela com um martelo na mão, dizendo-lhe que ele a traíra e que agora ele morrerá. André Luiz vendo aquela cena, e ela, surda às súplicas do seu esposo, deu-lhe marteladas na cabeça, tirando-lhe a vida. Diz ainda o espírito André Luiz que viu ela carregando o cadáver do marido, colocando-o num carrinho de mão e conduzindo-o até a linha férrea próxima à sua casa, e lá depositando o corpo, deixando a cabeça no trilho
para que a locomotiva, ao passar, fosse decapitada. André Luiz disse ainda que naquele instante ele viu que entidades sombrias começaram a agredir aquela mulher que ficou ensandecida e saiu correndo. Ele parou o seu exame e depois o Espírito Aniceto explicou o porquê daquele pesadelo. Era a culpa. E a maioria daqueles espíritos que ali estava trazia a culpa em suas consciências. E aí disse Ismália: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Mães que descuidaram dos seus filhos, mães que muitas preocupadas mais com elas próprias, esqueceram-se da sublime missão da maternidade. Certa feita, assistindo a uma reportagem, a repórter perguntou para o pai com 3 crianças: onde está a mãe dos seus filhos? Ele disse: ela nos abandonou. Eu estou desempregado e doente. E quando eu pedi a ela que nos ajudasse, ela levou o cartão do auxílio que nós recebíamos, ela mandou R$100 e nunca mais apareceu. Nós não iremos julgar essa nossa irmã. Apenas vamos entender que não só ela, mas tantas outras mães esquecem-se das suas responsabilidades ao se permitirem o predomínio da ilusão. Agora, disse Ismália, dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Muitos de nós, ao desencarnarmos, teremos um sono reparador, uma desencarnação tranquila, um passamento onde nós teremos um sono, mas aquele sono agradável, vamos adormecer e termos um despertar pacífico e revermos os nossos entes queridos amados. Acordarmos felizes num ambiente aconchegante. Olha que maravilha! Mas nós não podemos desejar isso agora, porque temos muito trabalho. Então, que demore esse momento para todos nós. Que demore. Mas o dia que chegar, que nós tenhamos este sono dos justos. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem esquecido no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Quando Jesus nos ensina em seu Evangelho, amai-vos uns aos outros como vos amei, ele está falando sério. Aliás, o que Jesus disse que não fosse sério? O que ele pronunciou que não fosse uma lei, que não fosse uma verdade? Então precisamos escutá-lo e fazer tudo que estiver ao nosso alcance por praticarmos esses ensinamentos. Esses postulados são de vida eterna. Então, se nós não aprendemos a amar os nossos semelhantes, vamos fazer tudo o que pudermos por amá-los. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Vencendo os maiores inimigos que nós temos na vida, que estão dentro de nós mesmos, liderados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, enfim, pelos instintos inferiores que ainda predominam em nossa personalidade. São as sombras que nós precisamos vencer em nós. Amar o próximo, aceitar o próximo como ele é não julgar, não rotular, não condenar, é cooperar, é ser solidário, ser fraterno, ser benevolente, ser indulgente, perdoar as ofensas. Todos nós sabemos o que é amar o próximo. Deprecando vossa misericórdia, ou seja, suplicando a vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Nós ainda aprendemos ou não a vermos as pessoas
como irmãs. Certa feita, dizem que Madre Teresa de Calcutá falou que via Deus no próximo. Nós já conseguimos ver Deus no outro, na outra. Quando perguntaram a ela, Madre Teresa, como a senhora descansa? Ela disse, eu descanso no amor. Madre Teresa teve um momento dos muitos de dificuldades no hospital que ela dirigia em Calcutá, na Índia, onde ela não tinha recurso material algum, sequer para fazer curativos em seus enfermos, que eram muito pobres, miseráveis, literalmente. Então, certa noite, ela começou a orar, pedindo ao Senhor que abençoasse aqueles nossos irmãos. E ela percebeu que do teto do hospital, ali daquela enfermaria ampla, começaram a descer pétalas de rosas, perfumadas e iluminadas, que tocavam os enfermos. Muitos deles com feridas infeccionadas, aquelas pústulas horríveis. E essas pétalas de rosas tocavam os seus corpos macerados. E aí, no outro dia, ela disse isso numa reportagem. Ela percebeu que aqueles enfermos estavam num processo de cura nítido. Aqueles em que as feridas estavam sangrando, não sangravam mais. Aqueles que apresentavam aquelas inflamações, já não tinham mais. Então foi a sua fé, a sua prece intercessória por aqueles irmãos enfermos que ela brigava com tanto amor e humildade. E aí continuou Ismália, que nos fez lembrar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Quem de nós pode dizer que ama o outro, que ama o próximo, como Jesus nos amou? Nós ainda não amamos como Ele nos ama, mas já podemos fazer algo nesse sentido. Porque o amor aqui é aquele amor que renuncia aos próprios interesses para promover a felicidade, a paz, a harmonia do próximo. É o sacrificar-se, não no sentido de imolar-se, de flagelar-se, não. É você abrir mão de certos interesses para poder atender às necessidades daqueles que vivem na penúria. Nós sabemos que Deus é soberanamente bom e justo, e que todos nós sofremos na medida certa. E ainda que saibamos que nós herdamos de nós mesmos por conta do que fizemos no passado, por aquilo que nós praticamos e que infringimos as leis divinas, o Senhor faz da caridade uma lei, que é o amor em ação. Então nós não vamos dizer, mas alguém está passando por isso porque merece. Não, este pensamento, ele não está sendo fraterno de jeito nenhum. Nós podemos ter o discernimento sim, sabemos que aquele irmão, aquela irmã caídos, estão sim sofrendo as consequências dos seus erros. E essas consequências são instrumentos para aprimoramento espiritual. Emmanuel, certa feita, quando o interpelaram a respeito do quadro material da Terra, essas diferenças que nós percebemos, uns escandalosamente ricos e outros pobres, ele disse assim: o quadro material da Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é fruto da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Então, é a ambição, o egoísmo do ser humano que leva com que nós tenhamos esses quadros tão díspares da sociedade em que estamos inseridos. E aí que se esmalha, também nós já dormimos em tempos idos
nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Ismália, disse André Luiz, que parecia trazer uma lâmpada em seu peito. Ela brilhava. E do alto desciam energias luminosas e coloridas. E essas energias, elas eram derramadas sobre os trabalhadores, e cada um deles também trazia certa luminosidade, sendo ela aquela que mais brilhava, pois era um espírito que mais amava, era um espírito de grande elevação espiritual. E aí, aquelas energias luminosas que desciam sobre os trabalhadores, elas se transubstanciavam, se transformavam em bolhas. E essas bolhas multicoloridas e brilhantes espargiam-se pelo ambiente e caíam sobre aqueles espíritos adormecidos. 6 espíritos despertaram, 6, e saíram correndo do pavilhão. As luzes foram apagadas e Alfredo, o dirigente da instituição, disse que o trabalho foi muito bem sucedido. Por quê? Estavam reservados para receberem aquela intercessão 1.980 espíritos. Destes, 400 haviam sido selecionados para receberem a água magnetizada, alimentação mais densa e o passe magnético. Então, aqueles 6 espíritos que despertaram eram um saldo positivo para os trabalhos daquele dia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos perguntamos, e os outros? Continuarão dormindo e tendo aqueles pesadelos. Não por castigo, porque Deus não nos pune, Deus não nos castiga, mas suas leis, conforme a questão 621 em O Livro dos Espíritos, estão escritas na nossa consciência. Vai chegar um momento em que esses nossos irmãos, que essas nossas irmãs vão despertar, vão ser preparados para as futuras reencarnações e vão reajustar-se espiritualmente para seguirem pelos caminhos retos da evolução. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? E o maior problema está em deixar de cumprir com os deveres. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ressalta-se, está ali uma frase muito interessante a respeito do cumprimento do dever. O dever principia aonde ameaçamos a felicidade e a harmonia do próximo e termina no limite onde não queremos que seja transgredido em relação a nós. Então, quando nós estamos ameaçando a felicidade, a harmonia do próximo, a sua paz, a sua tranquilidade, o seu bem-estar, a sua vida, é o limite. Então, não façamos aos outros aquilo que não queremos que os outros nos façam. Vamos amar mais os nossos irmãos e as nossas irmãs. Vamos ser mais pacientes, começando em casa, com os nossos familiares, no trabalho, na via pública, na comunidade. Vamos parar de julgar as pessoas. Nós somos assim, apressados. Ah, fulano está fazendo isso porque também deve ser assim. Não, pare. Você não sabe o que vai naquela alma. Quais são as marcas das suas dores? Quais são as feridas da sua alma? O que ela passou para chegar naquele momento? Ah, mas tal pessoa não quer trabalhar, é preguiçosa, você não sabe.
e que ainda seja, cuide da sua vida, vigie os seus sentimentos, vigie seus próprios atos, porque ela é tanto filha de Deus quanto você o é. Cuide da sua vida, porque Deus a ama tanto quanto ama você. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos pensar a respeito. Assim como Ismael estava intercedendo por aqueles nossos irmãos, muitos de nós estamos encarnados e dormindo na nossa inércia espiritual, na nossa indolência, na nossa indiferença. Vamos despertar, aproveitar cada dia para trabalharmos os nossos sentimentos, para fazermos aquilo que pudermos pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs em humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos inspire para que sejamos rios de suas bênçãos. Muito obrigado, que o Senhor esteja conosco.